prezados! No vídeo anterior, abordei sobre a governança ESG, que é uma ferramenta da Agenda 2030 para impor controle sobre as nações e solapar as suas soberanias. O movimento conservador de Tapera continuamente tem trazido esse tema à tona, considerados por muitos como teorias conspiratórias, principalmente por aqueles que se recusam a enxergar a realidade que está batendo à nossa porta, que é a agenda globalista que considera o homem como o maior problema para o meio ambiente. Pois trago hoje um artigo publicado no jornal Brasil Sem Medo, escrito pelo jornalista Brás Oscar. O título do artigo, O Lado Negro da Agenda Verde, como o ambientalismo pode matar o mundo de fome. Abre aspas para Brás Oscar. Há 2 semanas, em meio a uma terrível crise financeira, o povo de Sri Lanka invadiu a residência presidencial e, num ato de fúria, obrigou o presidente do país a fugir. O caos social e financeiro foi retratado de maneira superficial por toda a velha mídia, e o motivo era um só: a agenda ambientalista promovida pelos patrões da grande mídia destruiu a agricultura do Sri Lanka. O secretário de Estado americano Antony Blinken se apressou a culpar a guerra da Ucrânia pela situação. Existe de fato uma possibilidade de a guerra ter alguma influência sobre esses acontecimentos, mas não como fator principal. No máximo, uma crise já que só intensificou uma crise que já havia há mais de 1 ano antes da guerra começar. O presidente do Sri Lanka impôs um banimento de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos e, em pouco tempo, transformou toda a agricultura tradicional do país em agricultura orgânica. Isso pode soar como um paraíso na terra para quem pode pagar o dobro pelo seu chazinho orgânico nos lugares gourmets dos supermercados. Mas isso não é bem assim para o pequeno e médio agricultor que foi obrigado pelas forças de uma elite global a mudar todo o manejo de suas terras. A agricultura orgânica tem custos maiores e é mais trabalhosa e oferece mais rico devido à maior exposição a pragas e tem menor resistência às intempéries. E apesar de ter um valor mais elevado, para o agricultor ela é menos lucrativa, pois mesmo que haja um pequeno aumento no valor de cada saca, isso não compensará a baixa produtividade. Em 2018, o presidente fujão do Sri Lanka escreveu um artigo intitulado "É assim que deixarei o meu país rico até 2025", onde ele salientava que a revolução econômica que pretendia implementar no seu país passava por políticas ambientais radicais. O artigo foi publicado no site do Fórum Econômico Mundial e também foi postado na conta oficial dessa instituição no Twitter em 18 de setembro de 2018. O Sri Lanka era, aliás, constantemente elogiado pela turma de Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, como exemplo de implementação de uma agenda ambientalista. O ex-presidente do Sri Lanka, um lacaio de Klaus Schwab, converteu-se no garoto propaganda da Revolução Verde durante os anos seguintes. O resultado não poderia ser pior. Agricultores relataram que a safra em 2021 foi reduzida, chegando a 1/6 do que era antes em certos casos. A entrevista de um agricultor que trabalhou no campo desde criança diz o seguinte: "Não me lembro de nenhum momento no passado em que tivemos que lutar tanto para obter uma colheita decente. No ano passado, colhemos 60 sacas em 2 acres de terra, mas neste ano foram apenas 10. Só o fato do artigo do ex-presidente do Sri Lanka ter sido apagado do site do Fórum Econômico Mundial
e da grande imprensa ignorar a relação entre a crise econômica e as políticas ambientais já é motivo suficiente para desconfiar da eficácia da Agenda Verde e das intenções de quem as implementa e as fomenta. Mas há uma série de questões nebulosas nessa história que também merecem ser discutidas. Podemos começar nos perguntando por que órgãos internacionais fazem tanto lobby para uma política na agricultura que privilegia o meio ambiente e trata o homem como um problema. Se o homem é um problema e se o povo Sri Lanka morrer de fome ou pela violência gerada a partir da convulsão social, isso seria um resultado já esperado? Outra questão: por que não há qualquer menção à óbvia correlação entre os protestos dos fazendeiros holandeses e os protestos do Sri Lanka? No início de julho, produtores rurais na Holanda organizaram manifestações contra as novas regras ambientais do seu governo, que pretendem impor cortes em níveis impraticáveis na emissão de óxido de nitrogênio e amônia nas fazendas do país. A decisão foi tomada pela Suprema Corte da Holanda à base do mais famigerado ativismo judicial. Se levadas a cabo, as políticas ambientais na Holanda podem levar 30% das fazendas do país à falência, além de desorganizar toda a cadeia produtiva, abrir portas para o desabastecimento. Tudo isso para garantir as ordens da ONU, da Comunidade Europeia e da Agenda 2030. A relação com o que houve no Sri Lanka é óbvia, com a diferença de que na Holanda o levante popular começou antes da implementação do desastre. Já se fala em protestos na Alemanha, Itália, Polônia. Não é o protesto tradicional exigindo maiores subsídios do governo, como costumávamos ver, mas sim protestos contra tal política verde, extremamente restritiva para o produtor. Longe de ser um problema externo, há outra questão muito relevante para o país: a influência fortíssima da Agenda 2030 no governo brasileiro, principalmente no Ministério da Agricultura. O Brasil já possui uma das legislações ambientais mais duras do mundo. Temos uma imposição estatal de se manter uma área de reserva nas propriedades privadas rurais, a famosa ARL, Área de Reserva Legal, que varia entre 20% e 35% em boa parte do país, mas que pode chegar a absurdos 80% na região norte, parte do centro-oeste e Maranhão. Isto é, o dono da terra só pode utilizar 20% de sua propriedade rural em boa parte do estado de Rondônia, por exemplo, que é um dos estados mais promissores no agronegócio, com imenso potencial agropecuário e que não tem tantos problemas de logísticas e escoamento rodoviário como existe no Amazonas e no Acre, por exemplo. Mas as políticas ambientais tornam o agronegócio impossível, pois não será lucrativo para o pequeno e médio produtor. Fora a pesada área de reserva legal, há ainda o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é uma linha de crédito para adequação dos produtores à Agenda 2030. Isso já é uma amostra dos problemas que podem surgir se essa questão deixar de ser um mero incentivo à adequação e tornar-se uma imposição regulada por lei restritiva, como ocorreu no Sri Lanka e está ocorrendo na Europa. As megas empresas da área, como JBS, Nestlé e afins, podem tranquilamente pagar todos os custos para se adequar a todas essas imposições legais. Não só podem, como elas estão realmente agindo em parceria com entidades estrangeiras e supranacionais para patrocinar essa agenda no Brasil, como o Global Agrobusiness Forum, evento do agro em São Paulo que reúne a elite do setor, banqueiros chineses e políticos progressistas.
Independentemente de discutir-se o quão são válidas essas adequações ambientalistas e se elas são realmente baseadas em ciências ou em interesses políticos, se elas realmente vão dar conta e não vão fechar os pequenos e os médios negócios rurais. Não dá para arcar com os custos dessa adequação sem, na melhor das hipóteses, entrar num perigoso processo de endividamento. E caso se consiga tal proeza, não se conseguirá ter margem de lucro para competir com os grandes num ambiente de alta regulamentação, já que boa parte dos preços das commodities agropecuárias são comandadas pela Bolsa de Valores, que é comandada pelas megas corporações do ramo. É pouco provável que o Brasil realmente entre em um quadro de colapso, como o pobre Sri Lanka. A situação da Holanda também difere em certos aspectos práticos daqui. Afinal, a Holanda não é de modo algum um dos principais celeiros do mundo, como é o nosso caso. Mas o resultado dessa agenda ambientalista no Brasil, se não houver qualquer reação por parte de políticas mais conservadoras do governo, será um paraíso de oligopólio para as gigantes. E as demais terão que se contentar com um gerenciamento estatal e dessas grandes empresas que regularão todo o mercado. O saldo geral para o planeta será desalentador. Mais fome e violência nos países subdesenvolvidos, oligopólios e paraísos metacapitalistas nos países mais desenvolvidos e os países intermediários com grandes territórios como o Brasil serão transformados em um fazendão da elite mundial que sustentará o mundo dos sonhos dos figurões da ONU e do Fórum Econômico Mundial. Não seria exagero dizer que isso nos lembra as políticas de eugenia do início do século XX. Afinal, o ápice da Agenda Verde será a redução de boa parte dos indesejavelmente pobres, que não poderão se adequar à nova ordem. E será apenas feita a manutenção de uma quantidade pequena de pobres desejáveis para o trabalho mais pesado e de uma elite que irá decidir o que é melhor para aqueles que não terão nada, mas serão felizes. Fecha aspas para o artigo de Bras Oskar. Prezados, refrear os acontecimentos é o papel de cada um de nós. Eu sou Thaís Scalco Coraza e hoje são 28 de julho.